Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu quero estar te convidando a abrir sua Bíblia lá em Mateus 6. Mateus no capítulo 6. A gente tem aqui uma continuação. Uma continuação do capítulo 5, que é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é uma passagem de desconstrução. Jesus está falando a respeito das diferenças da graça e da lei. Eu vou estar lendo só o finalzinho aqui para não precisar ler a passagem inteira. Eu vou ler só o verso 31 até o 34. 6 do 31 ao 34. Seis 31 fala assim, ó: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Essa passagem é extremamente conhecida. Se você for ler o capítulo 6 inteiro aí, você vai perceber que é ali que está o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E você percebe uma desconstrução por parte da religiosidade. Ele começa falando a respeito da hipocrisia dos fariseus que oravam em público, das pessoas que davam esmola em público para serem vistos. Fala a respeito da questão da liturgia em si, que as pessoas fazem para chamar a atenção para si, dos ritos. E por fim ele começa a falar de uma forma mais pessoal e fala a respeito das pessoas que se preocupam muito com as vestimentas, ou se pode comer isso, se pode comer aquilo. E no final ele termina falando a respeito da questão da ansiedade, que é o medo que você tem com relação a coisas que nem aconteceram ainda. E é interessante essa questão porque a hipocrisia em si, se você for parar para pensar, é um dos temas mais abordados por Jesus em todos os evangelhos. A hipocrisia, a palavra hipocrisia em si, ela vem do grego e do latim, e fazia relação com aquelas peças de teatro onde as pessoas usavam máscara. Então os atores, para eles simularem outros personagens, eles trocavam de máscara, e agora ele estava sendo outro personagem dentro da mesma peça. Então hipocrisia era esse senso que eles faziam ali, de estar fazendo essa troca de máscaras. Então a hipocrisia que Jesus tanto combate, principalmente com relação à religiosidade, ela tem a ver com essa questão dessas pessoas que demonstram ser uma coisa que elas não são, né? Então a pessoa, normalmente no âmbito religioso, ele demonstra uma moral, uma ética, uma espiritualidade acima daquela que ele é de verdade, e ele cobra das pessoas que as pessoas sejam igual a ele, não é verdade? Isso é uma das coisas que Jesus combatia naquela época e que hoje a gente ainda vê acontecendo muito frequentemente na questão da religiosidade. E o que para mim fica muito claro aqui em todo esse texto é que Jesus está falando a respeito da gente abandonar o nosso tradicionalismo, o nosso piloto automático de simplesmente ficar fazendo aquilo que nós aprendemos, porque eu nasci assim, na minha família já era assim, meus pais me ensinaram assim, a religião me ensinou assim, e eu simplesmente vou reproduzindo coisas que eu não sei nem para que eu estou fazendo. Então é como se ele estivesse fazendo um convite para intencionalidade, para que eu começasse a parar e pensar o porquê que eu faço o que eu estou fazendo. E aí você vai perceber que lá em Romanos 2, Paulo está falando da mesma coisa, e ele está falando agora que isso se chama culto racional. É um culto não que eu venho por obrigação, não que eu venho porque eu tenho que vir. É um culto que eu venho porque eu tenho uma intenção com relação a isso, né? Na questão farisaica, a intenção deles era chamar atenção para si mesmo. Só que o que Jesus ele, o tempo todo fica demonstrando, através das mudanças que ele quer fazer ali, ele fala assim:
para as pessoas não ficarem orando em público e tal, para chamar atenção para si com palavras bonitas e não sei o que, eloquentes. Ele fala, entra no seu quarto, né? No capítulo 6, verso 6, ele fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, que o Pai que está em secreto te vê. Ele não fala que o Pai que está em secreto te ouve. Em outras palavras, ele não está preocupado com a sua oração eloquente ou com quanto tempo você gasta de joelhos orando. Ele está se preocupando que você esteja ali, que você esteja fazendo com a intenção correta. Então, por um outro lado, a gente está falando a respeito de uma fé genuína. Não é que eu estou fazendo porque o pastor William está ali, eu tenho que fazer, senão depois ele vai me encher o saco. Eu sou o pastor da igreja, então eu não posso faltar, né? Porque senão depois a igreja vai ficar me cobrando. Você percebe que a cobrança de Jesus é para que nós venhamos a abandonar as nossas obrigações e o nosso serviço religioso por obrigação, por responsabilidade, e comecemos a viver um relacionamento de intimidade. Quando ele te convida para entrar no quarto, no secreto, ele está falando, vem para o lugar da intimidade. Vem para o lugar onde só as pessoas que têm máxima intimidade podem se achegar. Abandona essa questão da popularidade, de você querer chamar a atenção, das pessoas verem aquilo que você está fazendo, né? Como ele critica os fariseus mais uma vez, falando das pessoas que faziam jejum e depois ficavam todo com cara de sofrido. Ai, que fome que eu tô sofrendo, porque eu tô de jejum. Que é para todo mundo saber que ele está de jejum. Ele fala, quando você for fazer alguma coisa, faz em secreto, só você e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Então o convite que Jesus está fazendo é para que nós venhamos a viver essa fé genuína, que segundo Paulo é um culto racional. Só que o que eu quero trabalhar com você hoje aqui é a respeito do verso 33, que é justamente a parte mais conhecida, que é o desfecho de toda essa passagem aqui, que é o verso 33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Você percebe que aqui Jesus ele fala a respeito de uma hierarquia. Ele fala a respeito do que tem que vir primeiro e do que tem que vir depois. Do que é necessário e o que é consequência dessa necessidade. E é interessante de você perceber que ele fala assim, as demais coisas, ou em algumas versões, essas coisas vos serão acrescentadas. É como se o reino de Deus fosse a plenitude daquilo que você tem que viver. E as demais coisas, ou essas coisas, conforme ele diz, é simplesmente um acréscimo. E a pergunta que eu fico fazendo para mim mesmo com relação a essa passagem e a forma como Deus ele vem falando conosco, e você pode se responder para você mesmo aí também. A maioria das pessoas, elas vivem pelo reino ou elas vivem por esse acréscimo? E você percebe que cada vez mais, quanto mais o tempo passa, isso se torna mais a nossa realidade. As pessoas elas estão trocando o reino de Deus para viver o acréscimo. Para você que é do futebol, por exemplo, o tempo tem 45 minutos. Só que quando termina os 45 minutos, normalmente tem um acréscimo, de acordo com as paradas que teve dentro do jogo. 3 minutos, 5 minutos de acréscimo. Essas pessoas que resolvem viver o acréscimo, ao invés de viver a plenitude do reino, é como se elas falassem assim, vamos jogar de qualquer jeito, e quando tiver no tempo do acréscimo, aí a gente dá o nosso máximo e faz acontecer. Essas pessoas elas estão trocando aquilo que é primordial por aquilo que é simplesmente o acréscimo. E qual que é o problema disso? O problema é que não tem nada para você acrescentar se você está vazio. Porque só dá para você acrescentar se você já estiver pleno, se você já estiver cheio. Mas e se eu não tenho nada? Eu estou acrescentando o quê? Aí você cai nesse buraco, que é o que normalmente as pessoas estão vivendo, principalmente nesse século, né? Um século de tanta superficialidade. A gente falou aqui a respeito das máscaras. O que é a rede social se não uma máscara, né? Onde você pode ser quem você quiser. E hoje, com essa questão das ideologias, mais ainda, cada pessoa pode ser o que ela quiser ser. E as redes sociais, elas te dão todo esse arcabouço para que você possa montar esse sistema na sua vida. E você percebe, como uma ilustração desse tema que eu trouxe aqui para você, eu acho que eu citei isso ainda numa última pregação.
a questão da mulher samaritana lá no poço de Jacó. É um exemplo claro de uma pessoa que ela vivia buscando pelo acréscimo. Ela vivia tentando se preencher com aquilo que era só para acrescentar. O meu relacionamento conjugal, a minha vida financeira, os meus negócios, a roupa que eu uso, a forma como os estudos que eu faço, o meu trabalho, tudo isso é o acréscimo da minha vida. Isso não é o mais importante. O que Jesus está tentando falar para a gente é: isso não é o mais importante. A sua cura que você tanto busca, a mudança de vida que você tanto procura, isso não é o mais importante. Isso é a consequência de você obter o reino de Deus, de você trazer, de você viver o reino de Deus. É simplesmente uma consequência. Agora, o problema é quando as pessoas invertem isso, esses valores, e elas fazem do acréscimo o seu tudo. E conforme essa história da mulher ali no poço de Jacó, você percebe que essa mulher, ela vivia uma vida rodando e não chegando em lugar nenhum. Ela vivia tentando resolver a vida amorosa dela, tentando encontrar felicidade em lugares onde não tinha. E aí até que Jesus chega assim: ei, para, acabou. Quanto tempo mais você vai ficar aí batendo e tentando e procurando? Não, esse homem aqui não deu certo, eu vou arranjar outro, que aquele ali eu vou ser feliz, e aquele aí esse também não dá, e eu arranjo outro, e agora eu vou ser feliz. Você ainda não percebeu que dessa água que você está bebendo, toda hora você fica com sede? Você está se preenchendo de coisas que não vão te trazer plenitude. Você está se enchendo de coisas que são idealizações que você mesmo faz. Ninguém falou para você, eu nunca falei na Bíblia que o dia que você casasse, aí você se transformaria e viraria a pessoa mais feliz do mundo. Muito pelo contrário, o que eu te garanto é que no mundo você teria aflição. Só que o diferencial é: se você beber da água que eu lhe der, aí nunca mais você vai ter sede. Aí o casamento dos seus sonhos é consequência. Aí o homem certo para você é consequência. Aí o trabalho é uma consequência. Tudo isso é consequência da transformação de vida que eu vou viver. Já não é mais aquilo que mais importa para mim. Porque agora eu já estou calçado. Eu já estou preenchido. O que vai vir a partir de então é só o acréscimo. E ela tentava preencher, assim como as pessoas fazem nos dias de hoje, só com o acréscimo. Aí a pessoa fala assim: não, quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu me formar, aí eu vou ser feliz. Quando eu mudar de cidade, aí eu vou ser feliz. E ela fala: eu não sei porquê, parece que tem uma sombra que me persegue, porque eu mudo de lugar, eu mudo de trabalho, eu mudo de pessoa, e eu ainda continuo infeliz. Né? Um karma, o que é o que está correndo atrás de mim? Ou simplesmente eu que estou mudando a posição das coisas? E o reino de Deus para mim é simplesmente um acréscimo, ao invés de ser aquilo que deveria ser o meu tudo. É por isso que Jesus ele vai ser enfático em dizer: busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas elas vão vir naturalmente, sem precisar fazer força. As pessoas elas acabam trocando muito o ter pelo ser, né? Nós vivemos numa época de muita materialidade, muito materialismo. É que nem o pastor falou aqui alguns dias atrás, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, né? Antigamente as pessoas elas eram mais constantes na sua vida, até porque elas não tinham tanta expectativa com relação a uma mudança tão grande assim, né? Meu pai não sabia ler, eu fiz faculdade, então eu já dei um passo quântico na minha vida, né? Hoje não, hoje em dia você vê meninos de 16, 17 anos sendo milionários. A internet ela trouxe muito essa possibilidade para pessoas que não tinham a mínima possibilidade. Então é como se alguns anos atrás a gente vivesse igual aquele sistema de castas da Índia, né? Na Índia tem um sistema de castas que a pessoa ela entende: eu sou pobre, nasci pobre e vou morrer pobre. O outro fala: eu sou rico, eu vou sempre ser rico. E os meus descendentes da mesma forma. Só que o capitalismo ele trouxe essa disparidade, né? Onde as coisas podem mudar muito rapidamente. Então hoje em dia as pessoas elas vivem como aquela história do pote de ouro no fim do arco-íris. Quando eu ter tal coisa, né, aí sim eu vou ter alcançado o mais alto nível da minha vida. Quando eu alcançar determinada coisa. E quando eu falo a respeito disso, eu sempre me lembro lá do povo de Israel, do povo hebreu.
saindo do Egito em busca da terra prometida. E você percebe que eles tinham algo, eles tinham uma coisa que Deus prometeu para eles. Vocês vão entrar, vocês vão ter uma terra que mana leite e mel. Vocês têm algo que é físico, que é palpável. Só que no meio do caminho Deus tinha um plano de fazer daquele monte de escravo uma nação. Só que não era uma nação qualquer. E Deus chama eles para conversar e fala assim: ó, eu vou fazer de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Na hora eles até concordam. Só que o comportamento deles fala exatamente o oposto disso. É como se com o comportamento eles estivessem falando assim: ah, deixa quieto esse negócio de rei e sacerdote aí. Vamos só ficar com a terra prometida mesmo que já tá bom. Porque as pessoas falam: não, quando eu chegar na terra prometida, aí pronto, a minha vida tá resolvida. Aí eu não tenho mais problemas, né? Agora eu só vou criar meu gado. E a mentalidade daquelas pessoas era exatamente essa mentalidade de ter para ser. Quando eu chegar, quando eu tiver o meu pedaço de terra, aí eu vou ser feliz. Quando eu ter, eu vou ser. O que a gente não conseguiu entender, o que a gente ainda não conseguiu aprender, e que Jesus está falando o tempo todo na palavra dele, é que é ao contrário. Eu preciso ser para ter. Ele está falando, quando você ser, aí você vai ter. O que a gente está falando? Eu quero ter para ser. Quando você inverte as coisas, quando você quer viver primeiro o acréscimo para depois viver o reino de Deus, aí você está fazendo exatamente essa escolha. Eu quero ter primeiro, porque eu tenho que correr atrás das minhas coisas, quero correr atrás da minha vida, e depois, quem sabe, eu possa viver para Deus, né? E o que Jesus está propondo para a gente é: faça as coisas do jeito certo. Não existe um jeito certo para você fazer as coisas erradas. E dentro desse povo bagunceiro lá do deserto, um povo de dura serviço, conforme Deus mesmo fala, existia um homem que ele tinha entendido uma coisa que ninguém mais entendia. E isso para mim faz toda a diferença. Você percebe que enquanto aquela multidão de gente estava correndo em busca de ter a terra prometida, existia um homem, um único homem, que por ele não estava nem aí para a terra prometida. Deus, ele tinha que chegar e falar assim: Moisés, desce, cara, porque o povo está achando que você morreu. E Moisés falava: ah, Deus, mas está tão bom aqui com o Senhor, deixa ficar. Moisés, no meio desse caminho, ele entendeu algo que ninguém estava entendendo naquele meio todo ali. Enquanto estava todo mundo brigando para ter, não, eu quero terra prometida, eu quero terra prometida, Moisés estava falando assim: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Ele tinha entendido algo que ninguém mais entendia. Ele entendeu o que realmente valia a pena. E chega num determinado momento, onde Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo me desagrada de uma tal forma, que qualquer hora eu vou acabar com tudo. Então eu vou estar mandando um anjo para continuar com vocês. E eu não vou mais continuar nessa caminhada. E aí Moisés se vira para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. O que Moisés ele entendeu, Júnior? O que Moisés viu que aquelas pessoas não viram? O que Moisés ele percebeu que até hoje muitos de nós não percebemos? Moisés ele chegou num ponto onde ele entendeu algo que talvez vai dar um nó aqui na cabeça de muita gente. E aqui a gente já está falando agora de um próximo nível. Você só obedece até a hora de você entender. Porque a partir do momento em que você entende, aí você não vive mais por obediência, você vive por honra. Moisés até então ele obedecia tudo que Deus mandava ele fazer, assim como um filho obedece os seus pais. Só que chega um determinado momento que Deus ele não pergunta para Moisés: Moisés, você quer que eu vou ou você quer que eu fico? Deus fala: Moisés, estou pulando fora, não aguento mais, vai um anjo com vocês porque eu não vou ficar mais aqui.
E aí Moisés, ele não concorda com Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor não for, então não nos faça sair daqui. Ele não está simplesmente batendo continência falando: sim, Senhor, pode mandar o anjo que, como o Senhor mandar, a gente vai fazer. Isso seria uma pessoa na sua obediência. Mas você percebe que quando a pessoa está no nível da honra, aí agora as coisas são diferentes. Quando a pessoa ela passou desse nível de simplesmente ficar só obedecendo, ela está num nível tão mais elevado que essa pessoa ela atrai o olhar de Deus. Que loucura é essa, Júnior, da pessoa atrair o olhar de Deus? A palavra de Deus diz que os olhos dele estão procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque você não acha adorador em qualquer lugar, senão ele não precisava ficar procurando. E você percebe isso muito forte na história de Davi, porque Davi ele também tinha essa mesma compreensão. Ele enxergou Deus de uma determinada forma, que ele falou: Deus, se o Senhor quiser, tira meu palácio, tira o povo de mim, só não tira a sua presença. Quando ele fala que só uma coisa importa, o próprio Davi lá em Salmos vai falar, ele sabia do que ele está falando. Ele fala: uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Só uma coisa. Que coisa, Júnior? Buscar primeiro o reino de Deus. É a primeira coisa. É só o que me basta, é só o que eu preciso. Pessoas que estavam desapegadas do ter, porque eles estavam muito preocupados, muito ocupados em ser. Eles estavam trabalhando o ser. E são com essas pessoas que Deus gasta tempo. Você percebe que esses personagens da Bíblia são as pessoas com quem mais Deus tinha uma conversa com eles. Davi, por mais errante que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que naquela época arcaica, ele já entendia que Deus não estava interessado em sacrifício de boi e carneiro. Ele falava: Deus quer a minha adoração. Deus quer que eu me entregue em espírito e em verdade. Davi ele inaugura um tabernáculo de adoração por 24 horas por dia, onde os levitas eles tinham que ficar se revezando, porque a adoração não parava continuamente, porque ele entendia o que o pai estava procurando. Tudo aquilo que ele tinha era simplesmente consequência, era só o acréscimo. Tudo aquilo que ele se tornou, do menininho que ficava tocando harpa lá para as ovelhas ouvir, e se tornar o homem que até hoje a gente está falando o nome dele aqui, é simplesmente o acréscimo. Porque o que importava para ele era simplesmente ele poder ser esse homem que atraía a presença de Deus, esse homem que atraía o olhar de Deus. Conforme Moisés sempre falava: se eu achei graça aos seus olhos. Achar graça aos olhos de Deus fala a respeito de você, seu coração bater junto com o dele. Eu sempre cito o exemplo de Elias, por exemplo, um profeta que fez tantos feitos extraordinários. Em nenhum momento você vê Elias orando para Deus antes dele fazer alguma coisa. Deus, faz tal coisa. Deus, pode fazer assim. Você não vê ele pedindo direção de Deus para fazer as coisas. Por quê? Porque ele já estava alinhado. Ele já sabia o que Deus queria. E todos nós sabemos o que Deus quer de nós. Ah, Júnior, eu não sei o que fazer. Não, você pode até não saber o que fazer, mas o que Deus ele espera de você, todo mundo sabe. Você pode até ficar esperando uma confirmação para sair da sua passividade, mas que você sabe o que é para fazer, você sabe. Quando você vê uma pessoa ali que era para você chegar junto da pessoa e fazer alguma coisa, falar alguma coisa, e você não faz, você sabe muito bem que você fez errado. Porque nós somos muito passivos para fazer aquilo que é para fazer, diferente do quanto que nós somos ativos para fazer as coisas erradas que a gente faz. Esse que é o problema entre nós. Se a gente conseguisse ser pelo menos equilibrado, né? Eu não estou falando que ninguém vai ser perfeito, não. Mas pelo menos eu fosse tão equilibrado da força que eu tenho para errar
eu ter essa mesma força para fazer as coisas certas, pelo menos eu vivia de uma forma mais equilibrada. Mas o problema é que o nosso desequilíbrio é muito grande. Então eu tenho muita coragem para pecar, para fazer coisa errada, para falar o que não devia. Só que coragem para depois chegar a pedir perdão, para me humilhar diante de Deus, aí não tem. E é estranho como que a gente age desse jeito. Porque se a gente estivesse buscando constantemente o reino de Deus, isso não seria uma complicação para nós. Só obedece até entender. Depois você começa a honrar. Sabe o que é honrar? Honrar é você adorar a Deus até o ponto de você quebrar o vaso. Você lembra daquela mulher que ela invade a festa de Jesus? E ela começa a lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com o cabelo, e depois ela unge com um unguento. Para que isso? Não podia simplesmente ir lá e agradecer, apertar a mão dele, ou então vender o perfume e dar o dinheiro para ele, para abençoar seu ministério e tal? Não podia? Para que isso? Toda vez que você expressar a sua adoração, sempre vai ter pessoas olhando e falando: para que isso? Precisa de tudo isso? Né? Não pode fazer certinho igual todo mundo faz? Toda vez que você expressa a grandeza do perdão que você recebeu em atos, você vai parecer maluco. É por isso que eu sempre falo para vocês que não tem como eu ser cristão, que não tem como eu viver o evangelho de Cristo e me parecer com o mundo. Sabe, não tem como eu viver aquilo que a palavra de Deus me fala e as pessoas não olharem para mim e falar: nossa, você é estranho, você é esquisito, você não faz o que as pessoas fazem, você não age igual as pessoas agem. Jesus, ele fala que nós precisamos andar uma milha a mais. Então, em outras palavras, essa disparidade ela sempre devia ser para cima. Eu tenho sim que ser diferente das pessoas, mas eu tenho que ser diferente de uma forma melhor. Só que essa melhoria não é eu competindo com as outras pessoas. Não é uma questão de comparação. É uma questão de eu sendo melhor do que eu mesmo. Hoje melhor do que ontem. É eu entendendo que ontem eu pequei, mas hoje eu não caio de novo. Eu fiz errado, mas eu já entendi aonde que eu estou caindo. Eu já entendi o que eu preciso fazer para isso não acontecer de novo. Quando eu começo a viver o reino de Deus, eu saio dessa parte de viver a obediência e eu começo a honrar a Deus com tudo aquilo que eu tenho. Aí eu posso quebrar meu vaso, eu posso entregar aquilo que eu tenho de maior valor e não me importar com aquilo que as pessoas estão falando de mim. Porque o mais importante de tudo, Ele me entende. De todas as pessoas que podiam censurar aquela mulher, Jesus ele vira e fala assim: essa aqui é a única que me serviu de verdade. Desde que eu entrei nessa casa, ninguém lavou meu pé, ninguém me ofereceu nada, mas essa mulher lava os meus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos e ainda me unge com unguento. Ele era o único que podia reclamar. E é conforme eu preguei alguns dias atrás, na sua pessoalidade, ele te entende. Porque quanto mais perdoado você foi, mais você expressa o seu amor. Agora, quanto mais digno eu acho que eu sou, menos eu expresso o meu amor. É isso que ele fala nessa passagem. Quanto mais eu me sinto perdoado, mais eu vou expressar o meu amor. E essa expressão vai ser cada vez mais avassaladora para quem vê. Você percebe que quando a gente fala a respeito de obediência, quando eu estou obedecendo alguma coisa, eu abandono coisas que são proibidas, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é assim que normalmente nos lugares funciona? Ah, Júnior, eu quero ir para sua igreja. Como que é as regras aí? O que pode, o que não pode? Não é assim que as pessoas agem? Porque quando eu vivo em obediência, eu abandono as coisas proibidas. Só que na honra, eu renuncio até as permitidas. Você já viu aquelas pessoas perguntando assim: ah, mas é obrigatório dar o dízimo?
Tem que dar o dízimo? Eu não posso pegar o meu dinheiro e ajudar os necessitados, ao invés de dar dízimo para a igreja? Isso é uma pergunta de uma pessoa que está nesse nível aí, que nem chegou no reino de Deus ainda. Lá em Provérbios 3:9 ele fala assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda. Sabe o que a gente entende quando a gente passa desse nível para o nível da honra? Eu não vou dar só o dízimo. Eu vou dar tudo. Tudo que eu tenho é de Deus. Eu não vou só dar o dízimo na igreja. Eu vou participar de uma organização filantrópica. Eu não vou só ajudar a organização, eu também vou prestar serviço comunitário. Porque tudo que eu tenho é de Deus. O meu tempo é de Deus, a minha vida é de Deus. Se eu cheguei aonde cheguei, foi porque Deus ele me sustentou até aqui. Você percebe que a pessoa que ela vive por honra, ela não faz conta das coisas. Porque ela sabe que tudo que ela tem é de Deus. É porque dele, por ele e para ele. E se não fosse assim também nem valia a pena. Quando a pessoa ela vive por obediência, ela fica medindo. Porque o fato, eu não estou falando que seja errado você obedecer. Obedecer é necessário. Só que essa é a primeira etapa. A partir do momento em que eu saí da casa da minha mãe, eu já não obedeço mais. Eu não preciso, a minha mãe, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Por que eu não obedeço mais? Porque eu entendi. Eu entendi o que é melhor para mim agora. Sabe aquela história de você ser dono do seu próprio nariz? Eu entendi o que é melhor para mim agora. Eu sei as consequências se eu cometer algum erro. E a minha mãe não tem nada a ver com os erros que eu vou cometer a partir do momento em que eu sair da casa dela. Então agora eu já não obedeço mais meu pai e minha mãe, mas eu os honro. Você consegue entender que a gente está subindo de nível agora? Eu preciso entender que obedecer é coisa de quando eu era criança, onde a pessoa que me instruía, ela prezava pela minha própria segurança. Faz desse jeito aqui que vai dar certo. Se você fizer desse jeito que você está tentando aí, vai dar errado. Mas a partir do momento em que você cresce, aí você vive por conta e risco. E aqueles que antes te instruíram, agora a sua responsabilidade para com eles é simplesmente de honrá-los. É simplesmente de você ser suporte para eles agora. Não de você voltar para trás. A vida não anda para trás. A vida só anda para frente. Não tem como, eu não estou dando certo agora aqui em casa, vou voltar a morar com a minha mãe. Nunca mais você vai ser solteiro. Depois que você casou, você é divorciado, você é separado, mas solteiro nunca mais. Então a vida não anda para trás. Consegue entender? Eu preciso honrar as pessoas que vieram antes de mim. Isso é a hierarquia que a gente começou falando lá no versículo 33. Isso é honrar com a hierarquia. Só que eu preciso dar a primazia àquilo que importa para hoje. Em suma, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a olhar para aquilo que Deus ele quer de mim. Porque às vezes eu estou tão me importando com aquilo que o sistema falou que eu preciso fazer, com aquilo que as pessoas ficam querendo de mim e eu querendo agradar essas pessoas, que eu me esqueço de agradar aquele que realmente importa. Que eu esqueço simplesmente de fechar a porta e ficar no secreto com ele. Algum tempo atrás uma moça falou para mim assim: Júnior, mas eu tô com tanta ansiedade que quando eu acordo de madrugada já porque eu não tô conseguindo dormir. E quando eu vou orar, eu não consigo prestar atenção na minha própria oração. Aí eu falei para ela assim: não importa o que você vai falar na sua oração, porque o Deus do secreto, ele não está muito se importando com o que você está falando, porque antes da palavra sair da sua boca, ele já sabe o que é. Só é importante que você esteja lá na hora que é para você estar. Você só precisa estar lá. Não se importe se você não conseguir falar, não se importe se você não conseguir pensar. O Deus do secreto te vê. A Bíblia não está falando que ele te ouve, está falando que em secreto ele te vê. É simplesmente uma questão de posicionamento. Isso muda tudo.
Porque muitas das vezes a gente valida a nossa vida pela forma como a gente age na igreja. Só que o que diferencia a nossa oferta e a nossa entrega não é a oferta em si, não é o que eu deposito. A oferta que diferenciava Caim de Abel não é que a Caim pegou uma oferta podre e colocou. Tanto é que a iniciativa partiu de Caim. Deus não mandou ninguém dar oferta nenhuma. Mas a Bíblia diz que Caim sentiu de dar uma oferta. E ele foi, pegou a sua oferta e levou para Deus. Só que o problema é que ele foi sentenciado pela oferta de Abel. Porque ele pegou alguma coisa lá e levou da sua produtividade. Abel foi escolher o melhor do seu rebanho e levou para Deus. Ele fez a mesma coisa que Noé fez. A Bíblia diz que o mundo foi sentenciado por causa da santidade de Noé. Não é porque as pessoas eram tão más, é porque Noé era santo. Você percebe que a dificuldade que as pessoas vivem, a destruição, o caos que o mundo vive, não é por causa da iniquidade, é pela falta de justo. É por isso que a gente acabou de ler aqui, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca a justiça de Deus, você se torna mais um justo. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala para Abraão: Abraão, sinto muito, mas eu vou ter que destruir. Aí Abraão vira para Deus e fala: Deus, se tiver 10 justos. Aí ele fala: se tiver 10 justos eu não destruo. Deus, se tiver 5 justos, se tiver 5 justos eu não destruo. E aí Abraão vai abaixando a sua régua, vai abaixando e ele entende. A cidade não está sendo destruída por causa da iniquidade. Está sendo destruída pela falta de justos. E mais uma vez, só para a gente estar fechando aqui, tem uma frase do Martin Luther King, que ele fala que o que me preocupa não é o grito dos ímpios, é o silêncio do justo. E conforme a gente falou aqui da história dessa mulher, do vaso de alabastro, a Fernanda Brum, ela canta assim, que só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para agradar a Deus. Então essa sua voz que precisa ser ouvida, é essa entrega, é esse reconhecimento, é essa forma de honrar a Deus. Por quê? Porque Ele é punitivo e porque senão eu vou para o inferno? Não, porque Ele merece ser honrado, porque Ele me deu mais do que eu merecia. O que você merecia, Júnior? Eu merecia ir para o inferno, mas não bastasse Ele não me mandar para o inferno, Ele ainda me permitiu ser filho. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Espírito